porque a Polícia Federal desarticulou um plano do PCC que pretendia sequestrar e matar o senador Sérgio Moro e sua família. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e no Paraná. Ao menos 9 já foram presos em São Paulo. 2 dos suspeitos continuam foragidos. Carros de luxo, motos, malotes com documentos e um cofre com dinheiro foram apreendidos. A PF revelou que os criminosos alugaram chácaras, casas e até um escritório perto de endereços de Sérgio Moro para monitorar o senador. Um dos esconderijos do PCC foi descoberto hoje. O vídeo mostra uma casa com paredes quebradas. Não há informações sobre a localização desse veículo. Sérgio Moro falou no plenário do Senado sobre os motivos dos planos do PCC. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. Entre um dos integrantes do PCC transferidos de presídios federais está o líder da facção, Marcos Camacho, o Marcola. Ana, também quero te ouvir esse respeito, mas vou acrescentar mais uma informação, porque o senador Sérgio Moro falou hoje no plenário do Senado e apresentou um projeto de lei para aumentar a proteção de agentes públicos, advogados, testemunhas e peritos que investigam o crime organizado. Projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. E aí, Ana? Eu acho muito pertinente esse projeto do senador Moro. Primeiro, a nossa solidariedade, né? Não apenas ao Moro, mas à família também, a deputada Rosângela Moro, porque a vida dessa família nunca mais vai ser a mesma. E esse projeto do Moro é importante. Aqui nos Estados Unidos, recentemente, com essa farra dessa fronteira sul aberta, né, da administração Joe Biden, né, tanto criminoso entrando aí, criminosos dos cartéis mexicanos, e entrou aí também nessa leva terroristas que tinham um plano de matar o ex-presidente George W. Bush. E o FBI descobriu e eles estão presos até hoje, né? Acho que cabe muito esse projeto do Sérgio Moro no Brasil. O Brasil precisa. Agora, que infeliz coincidência, né? O presidente da República Federativa do Brasil, no seu cargo de chefe do Executivo, de comandante das Forças Armadas, diz que queria ferrar com o Sérgio Moro. E aí acontece essa descoberta. Imaginem vocês se em uma entrevista o presidente Bolsonaro diz que adoraria ferrar com um ex-juiz que hoje é um senador. E no dia seguinte, a Polícia Federal descobre um plano de milicianos, por exemplo, né, que eles adoram associar o presidente Bolsonaro a milicianos, um plano de milicianos de matar essa mesma pessoa que o presidente Bolsonaro haveria mencionado. Ou seja, estaria em todos os jornais, todas as manchetes, especiais estariam sendo colocados na TV 24 horas por dia. E o que nós temos, como a Cris disse, jornalistas rindo. O senhor quer ferrar com Sérgio Moro.
Esse é o nível de imprensa que nós temos hoje, de joelhos, né? Agora, fica o questionamento. O que aconteceu? A fala do presidente Lula, mas esse plano, isso não dá para ser configurado como um ataque às instituições? O STF não vai se pronunciar? Isso não é terrorismo, não? Você descobrir um plano aí de assassinar um ex-juiz e um atual senador? Se isso não for um ataque às instituições, né? Um homem que fez parte do campo judiciário e hoje do campo legislativo da nossa República, isso não é considerado um ataque às instituições? O STF não vai se pronunciar sobre isso? Né? São perguntas, claro, né? Perguntas retóricas, porque a gente sabe que não vão se pronunciar. Agora, imaginem se depois dessa fala infeliz do Lula, tivesse acontecido uma tragédia hoje com o Sérgio Moro. Graças a Deus, a Polícia Federal, super competente, descobriu isso a tempo. E aí? Né? Para finalizar, Paula, muita gente quer empurrar essa descoberta ao governo. Não, olha como a Polícia Federal do PT está protegendo o Sérgio Moro, até numa tentativa de um pouco de limpar o que o presidente Lula disse. Ela vem do ano passado, ela vem da administração do presidente Jair Bolsonaro. Augusto, quero te ouvir também, mas vou trazer aqui a declaração da Rosângela Moro, mulher do senador e deputado federal, que também se manifestou no Twitter, abre aspas, e sabe por que as ameaças? Porque tiveram coragem de, com seu trabalho, enfrentar o crime organizado. Com bandido não se negocia. Como esposa e mãe, aliviada. Como deputada, fortalecida para trabalhar em leis ainda mais duras para combate ao crime organizado e para que membros de instituições tenham segurança jurídica e pessoal para fazer a coisa certa. Fecha aspas. Nós temos repetido aqui exaustivamente que um dos grandes perigos que o Brasil corre é se transformar numa espécie de Colômbia do tempo dos anos 90, 80, 90 do século passado, quando dois cartéis no narcotráfico de Medellín e de Cali, foi a época do Pablo Escobar, que foi eleito deputado, inclusive. Foi a época em que os cartéis fizeram o diabo na Colômbia e mostraram que dominavam o país. O PCC emite sucessivos sinais há muito tempo de que é uma facção, uma organização criminosa que figura entre as maiores do mundo, tem dimensões comparáveis à máfia dos bons tempos para os mafiosos e é vista como uma coisa pequena, desimportante pelas autoridades, sobretudo por este governo e pelos demais poderes, legislativo, judiciário e executivo, não prestam a devida atenção no crescimento perigosíssimo do PCC. O PCC, em 2003, portanto há 20 anos, ordenou a execução do juiz José Antônio Machado Dias, de Presidente Prudente. Ele foi assassinado e os responsáveis pelo assassinato, pela execução, foi morto na rua, por integrantes do PCC designados para tanto, e os autores do crime hoje eles recebem uma pensão vitalícia, paga ostensivamente pelo PCC. O primeiro governo que encarou o PCC de frente, que olhou para o problema, está sem desviar, para outro lado, a vista, foi o governo Bolsonaro e, sobretudo, foi no período enquanto comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi o Moro que fez questão de acrescentar de completar o nome, porque o ministro da Justiça é da Segurança Pública também. Foi a primeira vez em que se começou a traçar a política nacional de segurança que o Brasil não tem e que o Lula, por motivos óbvios, não faz.
né? Eu não comentei o tema anterior, agora é muito simples. O Lula está querendo deixar sob sigilo as visitas ao Palácio, porque até ele sabe que, segundo que o crime de formação de quadrilha ou bando é tipificado com muita simplicidade. Reunião de mais de três ou mais pessoas com o plano de cometer algum delito. Se você fizer uma reunião do Ministério, você pode prender aí de 4 em 4 o Ministério inteiro. Voltando ao que nos interessa agora. A lei de segurança, a política de segurança nacional não existe e o PCC faz o que quer. Controla as cadeias, fecha acordos com governos estaduais, depois de apavorar as populações das capitais e de outras cidades. Uma organização criminosa, e são todas parceiras, tem a rivalidade ali interna entre os criminosos, mas eles se juntam contra os homens de bem. E poupam criminosos. Né? Não por acaso é só gente honesta que entra na mira de pessoas assim, como é o caso do senador Sérgio Moro e do promotor Lincoln Gaquia. Esses têm a vida atrapalhada. Agora, o Lula soltou uma frase num momento infeliz para ser brando, que arque com as consequências. Imaginem o contrário. O que estaria dizendo a imprensa hoje, se o Bolsonaro diz, para usar uma palavra com F mais suave, que o Bolsonaro diz num dia que quer ferrar com o Lula e no dia seguinte se descobre esse plano. Os oportunistas do PT já estão com essa conversa de que o plano foi executado pelo Lula, foi a ordem do Lula, imagina, do ministro Flávio Dino, para mostrar que protege adversários. Como foi lembrado aqui, essa operação é do ano passado. No ano passado tem nada a ver com o governo Lula. A Gleisi, como veremos, já fala, não, olha como o Lula é generoso. Quer dizer que ele sabia que o Sérgio Moro era alvo do PCC e mesmo assim diz que gostaria de ferrar o senador Sérgio Moro. Então é um político cretino, no mínimo. Se sabia dessa operação, não deveria dizer o que disse. Se o Lula sabia, não deveria dizer o que disse. Né? Se não sabia, então não pode ninguém dizer que ele protege adversários, ele deseja o mal para os adversários. Agora, de novo, ou o Brasil deixa de proteger bandidos e começa a combater de frente a chaga que mais cresce aí no organismo brasileiro, o organismo político, moral, judicial, tudo isso. Ou combate isso ou se rende. A Colômbia chegou a se render, demorou anos ou décadas para escapar dessa. E a gente está olhando isso aí como se fosse, não, é um pequeno grupo. Não está na favela da Maré, por exemplo, lá é outro grupo, não é tão grande assim. Ministros visitam favelas, então não domina todos, etc, etc. O povo brasileiro deve prestar atenção nisso, sobretudo no momento em que milhares de inocentes estão presos, não cometeram crime nenhum, por causa dos acontecimentos de 8 de janeiro, quando algumas pessoas cometeram crime sim, mas o governo não foi capaz de identificá-los até agora, as instituições não foram capazes, e o PCC permanece em liberdade. Permanecem em liberdade também assassinos de juízes. Não seria a primeira vez em que um juiz morreria executado pelo PCC.